Senhor meu amado, bem-vindo de volta aos nossos estudos bíblicos. Nós vamos dar continuidade, então, aos reis de Israel. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, vem conosco, vamos ver mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Nadab. Nadab, cujo nome quer dizer liberal. Nadab é filho de Jeroboão. A Bíblia não diz o nome da sua mãe. Ele foi o segundo rei de Israel e ele reinou por apenas 2 anos. A passagem que o amado vai encontrar a respeito deste rei é em 1 Reis 15, do verso 25 ao verso 27. Uma coisa interessante agora, o amado vai observar. Quando nós falávamos dos reis de Judá, sempre você via um paralelo entre Reis, o livro de Reis, e o livro de Crônicas. Agora, quando nós vamos falar sobre os reis de Israel, isso não vai acontecer. Então, nós vamos ter uma coisa muito interessante aqui, é que os reis de Israel serão tratados apenas pelo livro de Reis, primeiro e segundo Reis. E nós não vamos encontrar correspondência em Crônicas. Então, daqui por diante, a gente só vai citar o livro de Reis, seja primeiro ou seja segundo, por essa razão, porque não há nada a dizer sobre estes reis no livro de Crônicas, apenas sobre os reis de Judá. Muito bem, quem foi Nadab? Nadab foi idólatra. Ele foi mau diante dos olhos de Deus. Eu sugiro que o amado observe, nós fizemos um quadro, uma genealogia comparativo de todos os reis de Israel e de Judá. É interessante que o amado observe esse quadro e veja que daqui para frente nós vamos falar apenas de reis maus. Nós não vamos ter reis bons. Então, se o amado tiver um pouquinho de dúvida, é interessante que volte a esse quadro de genealogia dos reis. Por que ele foi mau? Por que ele foi idólatra? Porque ele seguiu o caminho de seu pai, Jeroboão. Jeroboão, vocês lembram no vídeo passado, vocês lembram que ele tinha feito bezerros de ouro e ele colocou nos templos que ele construiu em Betel e Dan. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Haverá esta idolatria em relação aos bezerros de ouro. Nadab foi morto para cumprir a promessa que havia sido dada a Jeroboão por conta do seu desvio. Existia um plano muito bonito para Jeroboão, existia uma promessa muito bonita para Jeroboão e Jeroboão se desvia exatamente por conta da idolatria, por conta desses bezerros. Não só ele, como ele fez pecar todo o povo, porque todo o povo lhe seguiu. Veja aqui, por exemplo, o seu filho. E aí a resposta de Deus a esta idolatria foi exatamente que o Senhor iria retirar o reino das mãos da descendência de Jeroboão. Se Jeroboão tivesse seguido os caminhos do Senhor, ele teria consolidado o trono no seu comando, na sua família, tá? Mas isso não acontece. Então, ele é morto exatamente em cumprimento daquela profecia que havia sido dada para Jeroboão. Amém, amados? Bons estudos.